A paz do Senhor, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos passar a semana? A tia acredita que vocês tiveram uma semana abençoada, né? A tia acredita, a tia tem certeza, porque vocês são guardados e protegidos pelo Senhor. Mas hoje é dia do quê? Dia de aprender mais um pouquinho. Hoje nós vamos aprender a nossa lição de número 10. Nós vamos estudar sobre a lição de número 10. Nós vamos estudar sobre felizes os que são perseguidos. Meio contraditório, né, tia? Mais ou menos, tá? Nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender, tá bom? Mas corre lá, pega a Bíblia de vocês, para nós podermos acompanhar a nossa lição. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, tá bom? E o nosso memorizando, ele está lá no livro de Mateus, é o capítulo 5 e o verso 10, que diz assim, ó: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. A tia vai repetir: felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Versículo bonito, né? Por que vocês acham assim que quando o Senhor fala que felizes as pessoas que sofrem as perseguições por fazer a vontade de Deus? Porque muitas vezes as pessoas, né, que estão ao nosso redor, elas não ficam felizes quando, principalmente pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas não ficam felizes, elas acham até assim meio estranho, né, entre aspas, quando nós fazemos a vontade de Deus, porque quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, nós vamos sendo diferentes, né? Vamos sendo, suponhamos assim, um exemplo, tá? Vocês estão lá na escola. Aí, tem vários amiguinhos de vocês que estão com o cabelo verde, pintado de verde, ou azul, as cores que vocês mais gostarem. Um exemplo, tá? E aí, você não está com o seu cabelo pintado, você não está igual a eles. Por quê? Uma, que o papai e a mamãe não vai deixar. A tia não deixa o Nicolas pintar o cabelo de verde. Não pode, colorido. Outro, que eles vão ver que você está diferente, né? Porque você ainda está diferente deles, você está fazendo a diferença. Então, o que vai acontecer? Alguns vão zombar de você, né? Vão falar assim, lá, você não é igual, por que você não vai fazer isso? Então, vocês vão, de uma certa forma, vocês vão ser meio que perseguidos. Por quê? Por fazer a diferença. Por quê? Porque vocês são a luz do mundo. Vocês são diferentes do mundo. Então, querendo ou não, vocês estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estão sendo diferentes. Vocês estão sendo a luz ali, naquele lugar. Vocês estão sendo o sal ali na escola, tá? É um exemplo que a tia está citando. Pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar. Então, de uma certa forma, nós, cristãos, acabamos sendo perseguidos, sendo, né, zombados. E isso, às vezes entristece a gente? Sim. Mas de uma certa forma, mesmo que você se chateie, mesmo que nós ficamos chateados com certas palavras que eles digam para nós, mas nós não podemos deixar isso nos abater. O que nós temos que fazer? Esquecer e se alegrar. Ai, tia, mas se alegrar? Sim, se alegrar. Por quê? Porque isso está mostrando que você está fazendo a vontade de Deus, que você está no caminho certo, tá bom? Então, é isso que esse versículo quer dizer. E lembre-se, quando isso começa, né, acontecer, leva assim, nossa, eu estou sendo diferente, mas eu estou fazendo a vontade do meu Deus e eu sei que um dia eu vou morar no céu, porque eu vou ser digno de estar no céu, tá bom?
Agora deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Mas antes de eu te fazer a pergunta, abram a Bíblia de vocês, lá em Lucas, capítulo 6, é o verso 22 ao 23, tá bom? E depois vocês já deixam separado aí em Atos, capítulo 12, é do versículo 1 ao 19, tá? Agora deixa eu te perguntar assim para vocês, você sabe o que é perseguição? Ah, vocês sabem, vocês são umas crianças assim muito inteligentes. Mas de toda forma a tia vai falar. O que é perseguição? É intolerância a algum conjunto, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que são intolerantes ao cristianismo, né? Nós vemos que hoje em dia, como nós paramos assim para analisar o mundo, nós estamos vendo algumas perseguições, não estamos? De uma certa forma, nós estamos sofrendo sim algum tipo de perseguição. Mas vocês acham que isso começou agora? Não, né? Isso começou desde, muitos, mas muitos anos atrás, desde quando a igreja começou a ser fundada. E como a igreja foi fundada, tia? A igreja começou a ser fundada por intermédio dos primeiros discípulos de Jesus. Lembra lá? Vocês lembram dos 12 discípulos que Jesus escolheu? Pois bem, então a igreja começou, né, a ser fundada por eles, né? Então eles ouviram, muitos deles se converteram, né? Ouviram o evangelho da graça e se tornaram cristãos. E o que acontecia? Eles iam propagando o evangelho, eles iam espalhando o evangelho. Só que, por outro lado, eles estavam despertando o ódio daqueles que não queriam que o nome de Jesus fosse anunciado, não é verdade? Então, eles estavam despertando esse ódio daquelas pessoas. E então, o que começou a acontecer? Nesse tempo, os cristãos eles começaram a sofrer muitas perseguições, muitas mesmo, muitas. Muitos foram mortos, nós vamos acompanhar agora. Só que acontecia, quando eles começaram a sofrer essas perseguições, vocês acham que eles se chateavam? Se chatearam? A tia acredita que sim, porque nós também somos, né, seres humanos. Então, eles se lembraram do que Jesus disse para eles. E o que foi que Jesus disse para eles? Abre aí a Bíblia de vocês. Lá em Lucas, é o capítulo 6. Deixa eu te pegar aqui a Bíblia da tia também, ó. A tia já pegou a Bíblia aqui, ó. Tá aqui na mão. E vocês? Então, em Lucas, é o capítulo 6 e o verso 22 e 23. Vocês já abriram? Deixaram marcadinho? A tia vai ler. Se vocês se perderem, pausa o vídeo, tá bom? Então, o que diz lá em Lucas? Isso aqui foram as palavras que Jesus disse para eles, tá? Então, quando eles começaram a perseguição, eles se lembraram dessas palavras que Jesus disse para eles. Então, o que foi que Jesus disse para eles? Bem-aventurados, ao versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Ou seja, quando o povo, né, começasse a perseguir, expulsasse ele dos lugares, injuriarem, defamarem, por causa do Filho do Homem. Por causa de quem? Por causa do nome de Jesus. Por causa de Jesus, por eles estarem pregando o Evangelho. Aí o versículo 23 diz assim, ó. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, o que Jesus falou para eles? Eles, quando começaram a perseguição, eles lembraram desse versículo, né? Dessa palavra que Jesus disse a eles. Aí vocês acham que eles pararam com isso? Não, eles tiveram ânimo. Então, quanto mais perseguidos eles eram, mais ânimos eles tinham para estar ali
propagando o evangelho, pregando o evangelho, e ali eles iam ganhando almas para Jesus. Então, quanto mais eles eram perseguidos, vocês acham que eles ficaram parados? Não, eles oraram, eles oravam. E o que eles faziam? Eles faziam o quê? Orando. Eles se uniam em oração. E quando nós nos unimos em oração, o que acontece? Quando nós fazemos a união, imagine que você tem um lápis, tá? A tia vai usar um lápis. Esse lápis representa uma pessoa em oração. A oração tem poder? Com certeza, né? A oração tem poder. Uma pessoa está orando, certo? Aí imagina, chegou a segunda, os lápis da tia tá meio tortinho, ó. Esse pequenininho aqui parece com a tia, né? Então, chegou a segunda pessoa, se juntou a terceira, quarta, certo? E aí, foi se juntando. Vamos lá. Se juntou, certo? E o que aconteceu? A oração tem poder? Tem. Mas uma pessoa tá orando, ela tem poder? Com certeza. Mas quando se junta todas as pessoas, elas ficam mais fortes, né? Imagine que esse monte de lápis aqui, você tenta quebrar ele, ó. Você vai conseguir? Não vai? Então, assim é quando nós nos unimos em mais irmãos, em mais pessoas, em oração, uma corrente de oração. Juntos, todos, a oração, né, fica bem mais forte, bem mais poderosa e pode acontecer milagres e mais milagres. E foi assim que aconteceu com Pedro. Ah, tia, mas o que foi que aconteceu com Pedro? Vamos lá? Abre lá a Bíblia de vocês. Já é para estar aberta. Agora vocês vão lá em Atos, é o capítulo 12, é o versículo 1 ao 19, tá? Então, o que aconteceu? Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se uniam em oração. Não ficava só um, né? Não, vamos orar, vamos nos unir em oração, porque Deus vai mover. E o que acontecia? Eles não desanimavam. E o que diz lá em Atos pra gente? O capítulo 12, o versículo 1. Vamos lá, a gente vai começar a ler, tá? Porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes era um rei muito mau, muito perverso. Fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Olha lá, ele matou Tiago. Tiago era um dos discípulos de Jesus. E por que ele matou Tiago? Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Por que ele matou Tiago? Por perseguição, porque Tiago falava do amor de Deus, falava do evangelho. Aí ele viu que isso agradou aos judeus. Mas quem que eram esses judeus que ficaram contentes com a morte de Tiago? Esses judeus referem a uns líderes que eles eram influentes em Jerusalém naquela época, tá? Então, o que aconteceu? Eles incentivavam a perseguição à igreja. E Herodes buscava sempre agradar eles. Então, Herodes matou Tiago. E depois que ele viu que agradou Tiago, o que ele fez? Vou matar Pedro. Mas primeiro ele fez o que com Pedro? Mandou prender Pedro. É o que nós vemos. Aí ele prendeu Pedro, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Ai, tia, mas o que é esse dia de pães asmos? Pães asmos é uma festa de Israel, tá bom, meus amores? Tem um calendário lá. Aliás, a tia vai propor um desafio aí para vocês. Vocês buscarem, pesquisarem as festas de Israel, tá? Procura lá e depois posta no grupo lá quais são as festas de Israel. Pede ajuda pro pai, pra mãe. Pode usar o Google também, tá bom? E vamos lá. Então, o versículo 4 diz assim, ó. Prendeu Pedro. E tendo-o feito prender,
lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha lá. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas. 4 escoltas. Cada escolta, a matemática, tinha 4 soldados, então vão dar 16 soldados ao total. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Lembra que a tia falou? Uma oração, uma pessoa faz efeito. Quando se junta mais pessoas em oração, sem cessar, o que acontece? Fica muito mais poderosa essa oração. É verdade? Quando estamos todos unidos em um propósito só. E foi isso que aconteceu. Quando diz aqui, ó, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Todos, tinha um grupo de pessoas, elas estavam orando incessantemente a favor de Pedro. E o que aconteceu? Lá no versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Ou seja, tinha 2 soldados, olha lá. 2 soldados aqui, certo? Pedro dormia no meio deles, amarrado assim, ó. Tinha uma corrente aqui, uma algema aqui, outra aqui, com as correntes assim. Entre esses 2 soldados. Por quê? Porque Herodes falou assim, desse jeito eu quero ver quem que vai soltar Pedro, não vai fugir. E aí o que aconteceu? Lá no versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou. Eu te imagino que ele fez assim, Pedro, Pedro, acorda! E aí ele falou para Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos, ou seja, quebraram as correntes. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Nem Pedro tinha se dado conta. E o que Pedro fez? Considerando ele a situação, ele resolveu ir à casa de Maria. Porque era na casa de Maria que todas as pessoas estavam congregadas, né? E estavam em oração pela libertação de Pedro. Então, quando chegou lá, Pedro bateu lá na porta. A tia vai adiantar, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas vocês continuem lendo. Então, quando ele chegou lá, bateu na porta, né? E aí ninguém acreditou. Como que Pedro ia ser solto? Não, não é Pedro. A empregada foi lá atender, foi até a empregada Rod, que ela foi lá, a criada Rod foi lá atender e ver quem que era. Só que ela também se espantou e ela voltou correndo e contou para eles que eles estavam junto ao portão. Aí no versículo 15 diz assim, eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, eles também não acreditaram. Pedro continuou batendo. E então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado, já o verso 19. E não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E depois, ele descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E depois disso, Herodes morreu.
Então, vocês viram o poder da oração? O poder de orar, e que Pedro, ele não deixou se abater, né? Pelo fato de ele ser perseguido. Então, eles oraram e Deus fez um milagre na vida de Pedro. Pedro, ele foi solto, nem ele sabe. Quer dizer, ele sabia, né? A hora que ele saiu lá fora, que ele se deu conta realmente que Deus estava fazendo um milagre para ele, na vida dele. E voltando assim para os dias atuais, vocês acham que a igreja ela está fora de sofrer, ela está livre, usando a palavra melhor, ela está livre de sofrer perseguições? Não, né? Tem muitas nações que ainda não aceitaram Jesus, não reconheceram Jesus, não aceitam que seu povo aceite Jesus, tá? E por esse motivo, eles maltratam e perseguem os cristãos, tá? E alguns, a gente fez uma pesquisa rápida, tá? A gente vai citar só algumas, ó. A que lidera o ranking de perseguição a nós cristãos, vocês podem pesquisar, vocês vão ver. A que lidera o ranking é a Coreia do Norte, tá? A Coreia do Norte é o principal país, a principal nação, está em primeiro lugar, que perseguem os cristãos, tá? Lá o cristão ele é morto, e depois da Coreia do Norte tem Afeganistão, tem Iraque, tem Irã. Aí vocês podem pensar assim, tia, mas isso é lá, tá longe. Mas vocês sabiam que aqui na América Latina, que é onde o Brasil está englobado aqui na América do Sul, na América Latina, aqui perto de nós, tem o México e a Colômbia também, que perseguem os cristãos, tá? E tem a China, né? A China também, ela proíbe, lá os cristãos são proibidos, até mesmo as pessoas não podem cantar hinos. Você já pensou? Você tá ouvindo um hino na sua casa, você não pode? Ou você passar na rua, está cantarolando, você não pode? E o que nós devemos fazer por eles? Orar. Nos unirmos em oração e orar por eles, porque nós não devemos pensar somente em nós, né? Devemos pensar em nossos irmãos também, que estão em outros países. E termos a certeza que se nós passarmos por alguma perseguição, se alegrarmos. Nós estamos passando essa perseguição por causa do nome do Senhor, nós devemos se alegrar, não importa se é adulto ou se é criança. Porque também vocês crianças também podem passar por isso, tá bom, meus amores? Ó, um beijo, espero que vocês tenham gostado da aula e fazem as pesquisas aí que a tia falou e postem no grupo, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima semana.